Vixe, pessoal, vamos começar a falar, senão começa a subir demais as perguntas aí e eu não consigo acompanhar. Eu vou responder primeiro a pergunta de vocês, depois eu falo sobre os temas de hoje, senão o que importa são as dúvidas de vocês, tá? O Paulo perguntando sobre fitoterapia no fortalecimento pulmonar. Bom, então a gente tem que pensar da seguinte forma: a fitoterapia, ela pode agir na forma de equilíbrio do sistema imunológico, pode também atuar dentro do sistema bronco-respiratório, que é o que importa para a gente, e também tem aquelas que combatem, ou seja, tem aquelas plantas que combatem contaminação por bactérias, por vírus ou por fungos, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre fortalecimento do sistema imunológico. Então, eu já havia comentado com vocês na aula anterior sobre a cúrcuma, né? Que ela fortalece o sistema imunológico, é a melhor planta que existe para isso. O gengibre, ele é capaz também de ajudar no sistema broncopulmonar, então ele ajuda a limpeza dos brônquios, e isso também causa uma melhora no sistema respiratório. Tem aquelas plantas que agem direto sobre o sistema respiratório, como Vixe, esqueci o nome. É um pouquinho aí. Quando a gente tá ficando velho, não tem jeito, vai esquecendo as coisas. Não é isso. Eu lembro o nome científico, é o guaco, né? Micânia glomerata e Micânia levigata, que são os nomes científicos do guaco. O açapeixe também ajuda a melhorar o sistema respiratório. Então, nós estamos falando de algumas plantas que ajudam em todos os sentidos, tá? E tem aquelas que têm a capacidade de combater os micro-organismos. E são temperos muito comuns que você pode achar em qualquer lugar. Um deles é o tomilho, tanto a folha seca na forma de chá, quanto o óleo essencial de tomilho são excelentes, são excelentes para uso no combate aos micro-organismos e aos vírus, tá? Então, a gente tem também o orégano. Então, existe pouca utilização do tomilho e o orégano no Brasil, é porque as pessoas têm aquela certa... Não, isso aqui é tempero. Gente, tempero também é remédio, até pimenta é remédio, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma classificação e essa classificação impede da pessoa utilizar a planta para determinados problemas de saúde. A gente tem uma farmácia em casa, seja na cozinha, seja na geladeira, ou seja no quintal de casa. A gente já tem tudo que a gente precisa, fora a vacina da Covid. Então, o orégano também é uma planta excelente para isso. A sálvia, que é um tempero, também colabora com o sistema broncopulmonar. Existem pessoas que querem utilizar o eucalipto. Gente, o eucalipto, ele só pode ser utilizado na forma inalatória, tá? E é mais aquele eucalipto que tem aquele cheirinho forte, gostoso, aromático, e somente na forma inalatória. Então, não é muito aconselhado da gente tomar o chá do tomilho. A hortelã também é uma outra planta que é ótima para o sistema broncopulmonar. E a gente chega no sentido, o pessoal deve estar provavelmente falando sobre os problemas devido ao cometimento da Covid, né? Então, quando o pulmão ele chega a ser muito acometido pela Covid,
não sei se isso pode resolver, pode ajudar. Eu acho que pode diminuir um pouco dos sintomas. Mas é que eu sempre digo, o ideal é sempre você evitar. E como evitar que o Covid seja mais danoso para você ou para outras pessoas? É você manter o seu sistema imunológico o mais alto possível, o melhor possível. Então, a gente já citou algumas plantas que fortalecem o sistema imunológico, o gengibre, a cúrcuma, e esses outros que ajudam a resolver quando o sistema broncopulmonar ele tem algum dano causado por qualquer tipo de doença, tá? Existe o mel também, que pode ser utilizado como um antibiótico, tá? Não é um antibiótico muito forte, é um antibiótico mediano, mas ele pode ser utilizado nesse sentido. Vamos ver. A Kate está falando sobre folha de mandioca. A folha de mandioca, a experiência que eu tive com ela é na multimistura, que a gente faz com a Pastoral da Saúde. Então, eu trabalhei muito com isso daí e a gente sempre colocava a mandioca na multimistura. No material de fitoterapia tem uma receita sobre multimistura, tá? Dá uma olhada lá. Mas a mandioca, ela não a folha da mandioca, essa folha da mandioca, isso. A folha da mandioca ela não pode ser utilizada crua, tá? Então toma muito cuidado que a folha da mandioca crua ela é tóxica. Ela tem que ser desidratada para que o ácido que existe nela se evapore e não permaneça na planta seca. Então, depois que a planta é seca, ela pode ser triturada, colocada na forma de pó, e depois ela pode ser adicionada ao alimento. Bom, eu vou falar, já que a Cátia tocou nesse assunto, eu acho interessante que eu estou montando um projeto de extensão do IFMS aqui para a gente fazer junto com a Embrapa. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte: existem algumas plantas alimentícias não convencionais que são facilmente propagáveis e facilmente utilizáveis. Inclusive, o gosto dela é muito bom e elas são plantas nutracêuticas, tá? Então, eu acho que esse projeto, depois que estiver pronto, ele vai servir para vocês também, e eu vou repassar esse projeto. É um que eu queria fazer o ano passado, mas depois de todos aqueles problemas que nós tivemos, não foi possível fazer nada disso. Então, são plantas que algumas pessoas conhecem como punks, outras conhecem com outro nome. Uma delas é a Bertalha coração. Vixe, esqueci o nome de novo. Punks, deixa eu ver lá. A Bertalha e a Bertalha coração, elas se propagam por estacas. A Oropronobis também são 3 ou 4 espécies de Oropronobis que são utilizadas. Basicamente, essas 3 aí que eu queria falar, porque só elas já resolvem muito problema de saúde. Tá, no material de fitoterapia tem, falando sobre essas plantas aí. E a outra que eu queria falar também é a Bryophyllum pinnatum. Deixa eu achar o nome comum dela, Bryophyllum. A folha da fortuna. As pessoas têm a folha da fortuna apenas como uma planta ornamental. A folha da fortuna é aquela que nasce um brotinho, tá? Nas folhas, centenas de brotinhos nas folhas, e a partir daí elas caem no chão e vão se transformando em plantas cada vez que elas caem no chão, elas germinam não, enraizam, e assim elas vão se transformando em mudas, depois em plantas. Então, essas 4 plantas, a Bertalha coração,
a Ora Pro Nobis e essa, que eu já esqueci o nome, Folha da Fortuna, tá? Essas 4 plantas aí, elas têm um potencial muito grande de ajudar, principalmente nessa época que a gente está vivendo, em relação à segurança alimentar. O que eu quero dizer com isso? Existe uma falta de alimentos no Brasil e no mundo, mas não por falta realmente de alimentos, mas por falta de capacidade das pessoas de poder adquirir esses alimentos. Então, o que eu pensei nesse projeto? Depois eu vou estar repassando, tá? Fica calmo aí. Nesse projeto, a gente tem a intenção de plantar, de cultivar essas plantas em várias instituições beneficentes, em áreas indígenas, em assentamentos, e educar as pessoas para a utilização correta dessas plantas. É um projeto difícil? É difícil, mas eu acredito que seja uma coisa possível de ser feita em todo o Brasil, tá? Principalmente porque essas plantas elas podem ser encontradas em todo o Brasil. O que vai ser difícil por exemplo, para mim poder enviar as mudas, vai ser praticamente impossível, porque não tem como enviar para o Brasil inteiro, tá? E eu acho que a gente poderia depois montar grupo por estado, por cidade, e se reunir para as pessoas implantarem os projetos, fornecendo mudas ou sementes. Nesse caso, essas plantas não são por sementes, elas são por estacas. Todas elas são facilmente propagadas por estacas. Então, eu já fiz um levantamento dessas plantas, depois eu vou disponibilizar para vocês, e elas abarcam um grande número de problemas de saúde, tá? Inclusive relacionados à desnutrição, que é o próximo problema que a gente vai ter depois, ou mesmo agora já está acontecendo durante essa pandemia. Então, essas plantas, além delas suprirem nutricionalmente as pessoas, elas também vão ajudar no sistema imunológico. E elas também têm a capacidade de combater o maior número de doenças possível. Inclusive, elas não são somente de uso interno, elas são utilizadas também externamente, como cicatrizante, como emolientes, para recuperação de doenças de pele, tá? Então, é um projeto que eu vou disponibilizar depois para vocês, e a gente vai estar conversando sobre essas plantas alimentícias não convencionais. Beleza? Só pegando esse gancho da Cat aí. O Lopes, você quer saber o que sobre fitoterapia no Brasil, meu amigo? Fortalecimento. Aça-peixe, o Lopes falou do aça-peixe, é uma planta muito comum, muito interessante, e ela pode ser utilizada para o sistema respiratório também, tá? Eucalipto, já falei, hortelã, já falei. Folha de manga. A folha de manga, eu já testei o uso dela muitos anos atrás, quando nem se falava da folha de manga, né? Eu já ensinava as pessoas a fazer o suco de manga para o sistema respiratório, o suco da folha de manga para o sistema respiratório. Assim como eu fazia suco da folha da laranjeira também, e da flor da laranjeira junto, quando tinha, tá? Então, são plantas assim que podem ser utilizadas em benefício do sistema respiratório imunológico, e no caso da laranjeira, como calmante. A Josimelo falou da tanchagem, sim, a tanchagem, todos os tipos de tanchagens são medicinais e também podem ser utilizadas para o sistema respiratório. Em ácido de coco, gente, sempre a memória, vixe, eu não sei, vou ter que pesquisar. Óleo essencial de orégano e tempero, também medicação, isso, já foi falado. Já perdi aqui um pouquinho, devagar. Devagar aí, gente. Ai, Jesus. Tá. O Roberto falou que usa açafrão, gengibre e pimenta preta. Então, é o que eu sempre estou falando.
O remédio, ele está dentro da nossa casa. Se a gente é naturalista, é óbvio, né? Cânfora. A cânfora, no caso da homeopatia, né? A cânfora, ela é um produto mais farmacêutico, ela não é natural. A não ser que seja na homeopatia, sim, na homeopatia é interessante. Paulo falou do alcaçuz. O alcaçuz também é uma planta para o sistema respiratório e imunológico. Só que o grande problema é que ele só existe como fitoterapêutico. Ele não existe como erva medicinal, porque não é uma planta do Brasil, né? Hum, o Adolfo está falando aqui sobre paciente que melhorou de dor ciática, mas ao fazer esforços piora mais que antes de usar os medicamentos. Pô, Adolfo, nesse caso aí, eu não entendi, cara. Se ele está em recuperação e vai fazer esforço, aí não tem como melhorar, né? Isso aí já entra no caso do agravamento, então. Não sei se é o seu caso do Adolfo, tá? Ele teria que ver, teria que explicar melhor se a pessoa está fazendo tratamento e está fazendo esforço ao mesmo tempo, aí não tem jeito. Mas o que eu tenho para dizer nesse caso, tá? A gente tem que buscar melhorar a pessoa. Não existe na homeopatia o processo de doença. Tá? A gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Então, se ele tem dor ciática, além de fazer os exercícios para aliviar a dor, existem homeopáticos específicos para dor ciática, tá? Eu não lembro de cabeça qual desses remédios é, mas deve, se não tiver lá naquele material do PDF lá, vocês me peçam que eu vou pesquisar sobre esse problema na ciática. Mas existe remédio para dor, como a beladona. Como eu já comentei com vocês, a beladona ela tem a capacidade de retirar as dores, assim quase que instantaneamente. Mas falando nisso, a pessoa, cada pessoa age na homeopatia em relação aos remédios de uma maneira diferente. Por isso que se diz que o tratamento é individualizado. Não existe uma regra geral, é isso que eu sempre tento passar para vocês. Não é uma regra geral. Ah, serviu para fulano, vai servir para ciclano. Não é assim que funciona. O tratamento é individualizado. Na anamnese, você vai tentar fazer um levantamento mais próximo daquilo que você está conseguindo observar na pessoa. Então, você tem na homeopatia o processo de expelir as doenças e eliminar essas doenças. Então, é o próprio organismo que vai se organizar, que vai se equilibrar para fazer esse processo de eliminação e de cura. Mas o que pode acontecer é que pode ocorrer uma piora dos sintomas. Por que pode ocorrer uma piora dos sintomas? Porque na homeopatia, o remédio reproduz a doença, tá? Então, hoje me perguntaram assim, professor, posso usar homeopático que é tóxico? Falei, gente, mas quase todos os homeopáticos têm, a origem deles é de princípio tóxico, tá? Então, por exemplo, eu acabei de falar na beladona. Se você tomar um chá de beladona, meu Deus do céu, você vai parar no hospício, tá? Ou, na pior das hipóteses, você pode ter uma parada cardíaca. Agora, se você tomar o homeopático da beladona, ela vai surtir o efeito contrário do que aquele que a planta faz. Então, a homeopatia você tem que entender que é semelhante, cura semelhante. Então, se você tem um problema relacionado àquela planta,
A homeopatia, ele vai curar esse problema relacionado àquela planta, tá? Então, quando ocorre o agravamento, que é o nosso tema de hoje, o que acontece? A pessoa pode sentir a piora, mas é justamente por isso que está acontecendo. Mas o agravamento não acontece em todas as pessoas, tá? O agravamento depende de como a pessoa está receptiva para aquele tratamento, não receptiva mentalmente, tá? Mas como que o organismo está reagindo àquele tipo de problema. Então, quanto mais forte for o agravamento, mais grave é o problema daquela pessoa. Quando isso acontece, o que o terapeuta tem que fazer? Ele não pode suspender o remédio porque acha que aquilo ali está fazendo mal. Na verdade, aquilo ali é uma reação do organismo ao processo de cura. Então, nos piores casos, sim, não tem jeito, tá? Se a pessoa só está piorando, 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 você tem que cortar o remédio e reiniciar por um processo de teste. A testagem, como eu já havia dito anteriormente, você começa com dosagem muito pequena, uma frequência pequena, tá? Não existe regra para isso, você que vai definir. Se a pessoa se sentir muito mal, você começa utilizando 3 gotas ao dia ou 3 gotas 3 vezes por semana. Então, vai depender muito de como a pessoa está reagindo a esse problema. E a partir daí, você pode, aos poucos, voltar ao processo normal, ao tratamento normal. Agora, se você deu um remédio para aquela pessoa em 10 dias, em 7 dias, não houve nenhum desenvolvimento, não houve nenhum processo de melhora, você corta o remédio na hora porque não é ele, tá? Então, você vai ter que passar pelo processo de anamnese de novo. Gente, quando a gente faz o processo de anamnese, é que eu sempre falo, você não define um remédio só de uma vez. Você define um número X, 5 ou 6. E dentro desses, você escolhe aquele que mais se aproxima do problema que a pessoa está tendo. Tá? Então, a partir daí, você vai testar os remédios naquela pessoa. Se houver um desenvolvimento positivo, você mantém. Se for negativo, não tiver resposta, você troca. Se tiver agravamento, você faz o processo de testagem primeiro, para ir retornando ao tratamento normal, mas assim, devagar, até a pessoa se sentir melhor com aquele tratamento. Beleza? Então vamos a mais uma pergunta aí. O Lopes, por que o eucalipto não deve ser usado na forma de chá? O eucalipto é tóxico, tá? Então, dependendo da quantidade que você utilizar, ele tem substâncias lá que não são tão boas para o nosso organismo. O eucalipto, ele tem quase as mesmas princípios ativos que a erva cidreira, o capim cidreira, tá? Então, o cheiro deles é muito próximo. E também que é com o capim citronela, tá? Ele é mais parecido com o capim citronela do que com o capim cidreira. Então, o capim citronela também não pode ser ingerido internamente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas plantas aí. Qual a dosagem máxima permitida para a cúrcuma desidratada? Então, essa dosagem máxima depende. Se vai usar em forma de cápsula, você pode usar até 500 miligramas, 3 vezes ao dia, não tem problema. Agora, eu faço, com a cúrcuma, eu faço um suco. Eu faço um suco normal, de abacaxi, por exemplo, pego um pedaço pequeno de cúrcuma e coloco para bater. Altera bastante o gosto, tá? Por isso as crianças não gostam muito, mas eu forço eles a tomar porque eles sabem
que isso é bom para a saúde. Forço não, né? Eu falo para eles que é bom para a saúde e eles tomam, uma boa, mesmo achando ruim. Mas vai depender muito do gosto da pessoa também. Você pode fazer na forma de chá também. Nesse caso, para você fazer a cúrcuma na forma de chá, você tem que deixar ela cozinhar um pouco na água fervente, tá? Quando espera a água ferver, depois você coloca os pedaços lá fatiados e espera por pelo menos uns 5 minutos. Aí depois você abafa, espera esfriar e aí você já pode começar a tomar. E a quantidade é sempre assim, se for nessa raiz natural, você pode usar uma colher de chá das raízes picadas ou um pedaço desse para cada 500 ml de água. Adriana, tá mal, Adriana? Tô 3 dias ruim, perda de apetite, dor atrás dos. Adriana, é bom você tomar um chá, um calmante também, tá? Às vezes, o que você está tendo é nervosismo, é ansiedade, estresse. Gente, nessa época do ano que a gente está passando, a ansiedade, ela é o pior mal que a gente está tendo junto com a pandemia, claro, junto com as mortes por Covid. Mas a ansiedade, ela está trazendo um outro problema que é invisível, tá? As pessoas não comentam, mas é um problema muito grave que afeta muito, quase toda a população brasileira, até criança está ficando com ansiedade, com estresse, com nervosismo. Então, toda vez que vocês forem tratar uma pessoa, inicia um processo de tratamento contra isso aí também, tá? Junto com o processo normal. Às vezes, só você tratando a ansiedade da pessoa, você já consegue resolver todos os problemas de saúde dessa pessoa. Então, esse processo de nervosismo, ele vai afetando a nossa cabeça, o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele vai diminuindo o nosso sistema imunológico. Então, é como se o emocional atingisse toda a parte física, tá? E os problemas vão aparecendo. Então, um dos piores problemas que a gente está tendo, ansiedade, nervosismo, estresse e, pior ainda, a depressão. Então, a gente tem que tratar esses problemas urgentemente em todas as pessoas, tá? Isso não é uma coisa de uma pessoa ou de outra. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro dando risada no trabalho, chega em casa, ela desaba. Então, isso aí são problemas emocionais que a gente tem que verificar na pessoa que está sendo atendida e também buscar tratar esse problema nessa pessoa. A Patrícia Souza está falando que paciente faz uso de remédio controlado não pode usar fitoterapia. Patrícia, eu não sei se você está fazendo. Se você estiver fazendo curso de fitoterapia, lá tem um material sobre plantas que você não pode usar junto com remédio controlado, tá? Dá uma olhada lá. Se você não achar, me avisa que eu vou procurar junto com você. Ó, a CAT tem, a Bertalha, Ora Pronobis, folha de mandioca, tá? Então já fica de sobreaviso aí, CAT, porque seria interessante você ver quem que é da sua cidade para você compartilhar essas plantas com essas outras pessoas, né? O hélio, a tiririca. O hélio, foi bom você falar sobre tiririca, porque as pessoas observam ela somente como uma planta invasora, como uma planta daninha. Realmente ela é muito chata, é insuportável. Só que eu fiz um levantamento da tiririca, tá? Tem lá no material de fitoterapia, dá uma olhada lá. E ela tem muitas excelentes propriedades medicinais, o bulbo da tiririca, tá? Então, inclusive,
para problemas hormonais. Então, como utilizar? Você utiliza na forma como você quiser, né? Na forma de suco, se for seca, na forma de chá, você pode utilizar, tá? A Kati falou, folha da fortuna seria o saião. Gente, eu não sei se tem como mostrar a imagem aqui para vocês, eu acho que não tem, né? A folha da fortuna, ela tem outros nomes, tá? Deixa eu ver se eu acho. Calma aí, tô procurando, já vou mostrar uma foto para vocês. É Bryophyllum pinnata. Agora vamos ver se vocês conseguem enxergar mais ou menos. Eita. Tá, então essa é a folha da fortuna. Ela tem esse pendão de flores aqui. E na ponta, na borda das folhas, nascem as mudinhas. Tá? As mudinhas caem no chão, enraizam no chão, e a partir daí elas passam a se propagar da mesma forma. Esse aqui é o livro do Harry Lorenzi. Vamos lá. Vixe, já me perdi de novo. Devagar, 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 devagar. Gente, não fica me perguntando o que é bom para o que não, senão eu não dou conta de terminar hoje isso aqui, tá? Ó, quem tem hipotireoidismo não pode consumir o saião? Não sei te dizer, ó. Gente, não me pergunta sobre o que serve para cada planta, tá? Eu não chuto na lata, eu faço pesquisa primeiro para cada problema, tá? Assim como a homeopatia. Não adianta me perguntar que eu não vou te responder, porque eu só faço através de pesquisa. Alguma coisa eu sei de cabeça, mas agravamento. O Adolfo, seja mais específico, tá? Eu já falei sobre agravamento, mas eu preciso que você faça uma pergunta mais específica. A Fabiana está perguntando sobre o coroninum para prevenção e tratamento do Covid. Gente, o Covid é muito agressivo, é muito rápido. Eu vou te falar bem a minha posição sobre isso, tá? A única prevenção e tratamento que eu acredito, além da vacina, é você manter o sistema imunológico equilibrado, tá? Então, toma cuidado quando alguém falar para você que tal coisa serve para prevenir ou tratar o COVID. O coronino é um homeopático específico para vários tipos de problemas, ele não é somente para o COVID, tá? Então, toma cuidado com isso daí. O Álvaro falou que tratou asma com folha de manga. Olha, que maravilha, e não teve mais problema, né? Realmente. Tá? Eu sempre tive a folha de manga como na forma de suco, né? Você pega umas 4 ou 5 folhas, bate com meio litro de água, peneira, e vai usando na forma de suco mesmo. A Mirelle, o aça-peixe tem tempo para consumo, tipo utilizar por 3 dias? Depende de como você vai fazer. Se você for fazer na forma de chá, você vai fazer todo dia, né? Agora, se você vai fazer uma garrafada, você pode deixar na geladeira e consumir por uma semana, por exemplo, ou 7 dias, tá? Roberto, falar sobre mastruz é difícil, porque existem muitas plantas com o mesmo nome, tá? Talvez você esteja falando daquela pesquisa que estão fazendo com a erva de Santa Maria.
tá? Para combater Covid. Então, não tem nada sobre a erva de Santa Maria. Deixa eu pegar o nome científico dela aqui. A erva de Santa Maria que eu estou falando é Disphania ambrosioides. Depois você olha lá, procura esse nome científico lá para você achar as fotos das plantas. Essa planta, ela é muito utilizada, antigamente ela era utilizada para combater verme, né? O tal do mastruz com leite. E eu uso ela externamente, porque internamente ela, se você tomar demais ou uma dose muito alta, você pode ter intoxicação, tá? Mas não grave, mas é só não exagerar. Mas eu tenho ela como uma planta excelente para uso externo, em pancada, e eu vi uma pesquisa científica que comprova que ela tem ação para colar o osso em fraturas, tá? E quando eu estava dando uma palestra e falando sobre essa planta, uma pessoa me falou que realmente no sítio dela, uma galinha tinha quebrado a perna e a mãe dela colocou em volta a erva de Santa Maria e deixou lá por um tempo, né? E curou, ou colou o osso, tá? E depois, quando elas mataram a galinha e foram ver, eles verificaram que a parte que tinha sido colada estava na cor esverdeada. Então já foi comprovado cientificamente que a erva de Santa Maria ela tem essa propriedade excelente também de uso externo. Por enquanto, só para colar osso de fratura, tá? Não vi mais outra pesquisa sobre isso, mas ela já é muito utilizada para pancada, para contusão, para dores externas, tá? Eu utilizo muito essa planta no álcool. A Valdísia está perguntando quem tem problema de coração pode tomar o suco da folha de mangueira. Valdísia é uma pergunta difícil, tá? Não tem em relação a essas plantas que não foram nem pesquisadas ainda para a utilização dela, tá? Não vi pesquisa sobre a utilização da folha da mangueira. Então fica mais difícil ainda de eu dizer para você se quem tem problema no coração pode tomar o suco. Rosângela, cânfora não pode tomar não, tá? Você deve estar falando do canfrinho, né? Aquelas plantas que são vendidas no Brasil como cânfora. A cânfora verdadeira vem de uma resina de uma árvore que tem lá no Oriente Médio. O que a gente tem aqui são algumas plantas que têm um cheiro parecido, mas não chega a ser a cânfora verdadeira. E esses canfrinhos que a gente tem aqui no Brasil, eles são tóxicos, tá? Então não pode utilizar na forma internamente. Ah, lá vem a Nádia perguntando o que é bom para diabetes. Para diabetes que eu me lembro, o melão de São Caetano, ele diminui bastante a taxa de açúcar no sangue, tá? Ele diminui bastante. O Bidens pilosa, que é aquele carrapicho que tem em todo lugar no Brasil, como é que é o nome comum dele? O picão preto, tá? O picão preto, Bidens pilosa. Eles são remédios muito bons. No caso
do melão de São Caetano, você tem que tomar um certo cuidado. Se você tomar uma dosagem muito alta, a taxa de açúcar pode cair muito rapidamente, tá? E começa utilizando uma porcentagem pequena do fruto, tá? Nas grandes cidades, o melão de São Caetano existe na forma de verdura, que o japonês utiliza muito isso daí, refogado. Então, você pode utilizar como o japonês utiliza, tá? E nas cidades de interior, o melão São Caetano tem muito no mato. Então, não é uma planta difícil de achar, ela está em todo lugar do Brasil, tá? Além dessas duas aí, a carqueja também é ótima para diabetes. A Luana tem folha de colônia. Luana, dá uma olhada lá no material de fitoterapia, eu acho que tem alguma coisa assim. O Hélio está recomendando folha de manga, folha de mamão. Gente, a folha de mamão, eu fiz um levantamento dela, é uma planta antiviral, tá? Ela está sendo muito utilizada para combater aquele vírus da malária. Pata de vaca. Gente, em relação à pata de vaca, eu tenho que passar um conhecimento para vocês, que as pessoas acham que a pata de vaca para diabetes é só aquela que tem no mato. Não é, tá? Aquela pata de vaca ornamental, com as folhas rosas, brancas, roxas, que tem na cidade, também tem propriedades medicinais, inclusive contra diabetes, tá? Então, às vezes a pessoa fala, mas é só aquela pata de vaca do mato. Não é, não. Já vi várias pesquisas científicas comprovando que as patas de vacas ornamentais também têm propriedades medicinais. O gênero dela é a bauinha, e essa mais comum, ela se chama forficata, que é a que existe como árvores dentro das cidades. Deixa eu ver aqui mais. A Patrícia está perguntando, onde encontramos a relação de fitoterápicos que podem ser indicados por fitoterapeutas? Não existe essa relação, porque a fitoterapia não é regulamentada no Brasil. Então, qualquer pessoa pode utilizar remédio fitoterápico, tá? A não ser aqueles de farmácia de manipulação, que se for preciso um receituário, uma indicação, eles exigem que seja receitado ou indicado por alguém, tá? Mas a maioria dos fitoterápicos não tem mais restrição. Algumas plantas que tinham restrição, o que o comércio está fazendo, o que a indústria está fazendo? Está vendendo como se fosse produto natural. Aí, quando você vende, comercializa como produto natural, você escapa de todo aquele processo da Anvisa. Realmente, isso daí é uma brecha na lei, tá? Mas isso daí existe, então provavelmente você não vai mais encontrar restrição para a utilização de fitoterápicos. Tem fitoterápico que pode causar danos à saúde? Tem, tá? Então, isso lá no nosso material tem aquelas que podem causar toxicidade, então dá uma olhada lá. O Michel está perguntando por que a gente vê no mercado as tinturas e extratos de uxi amarelo e unha de gato juntos e nós não conseguimos ver a erva. Porque isso é extrato, né? O extrato é feito em álcool primeiro e depois ela é retirada. Você deve estar perguntando por que elas também não têm lá, né? Boa pergunta. Pergunta para eles lá, e aí depois você passa para a gente a resposta. A alcachofra tem ação anticoagulante? Ô, Luciano, não sei te responder isso agora,
tá? O que podemos usar para tratar dermatite atópica? Também não sei te responder agora, vou ter que olhar. Meu marido está com triglicérides muito altos. Gente, eu já pedi para vocês, não fiquem fazendo perguntas. No caso dos triglicerídeos aí que eu lembro é a carqueja, tá? Afinal, e o que é bom para suprarrenais? Gente, isso aqui está virando uma consulta muito louca, eu não consigo lembrar de tudo não, tá? Devagar aí. Ô Zilda, não entendi a sua pergunta. Sica? O que é sica? Meu Deus. O Takeda, diante da anamnese, como considerar ou escolher a potência? Então, novamente, falando que na homeopatia você não trata todas as pessoas de forma igual, você trata a pessoa de forma individualizada. Então, a potência que você vai escolher da seguinte forma: vai depender da situação da pessoa. Depois de 40 minutos a 1 hora de anamnese, você vai definir o estado daquela pessoa, tá? Se o estado dela é leve, se é moderado ou se é grave. A partir daí, você vai definir o remédio, tá? Definir um grupo de remédios e aquele remédio mais apropriado para aquela pessoa naquele momento. Então, a partir daí, você vai, baseado na observação que você fez, determinar a posologia e a frequência, né? É isso que ele está perguntando. A potência. Primeiro, você sempre começa com 6 CH, tá? Para estado leve. Para estado mediano, você pode começar com 20 CH, 50 CH. Para estado mais grave, você pode começar de 50 ou 80 CH para cima. Mas o ideal é você utilizar no máximo 150 a 200 CH. Então você vai basear a sua potência em como você determinou o estado daquela pessoa. Você que vai determinar, tá? Então a partir daí você recebeu uma pessoa lá, tá em estágio moderado. Então você vai falar, então vamos começar com 30 CH. Você começa com 30 CH, qual que vai ser a dosagem por dia? Você já começa com uma dosagem normal, ou seja, 10 gotas 2 vezes ao dia, tá? E aí, se ocorrer aquele processo de agravamento, você retorna ao processo de testagem e depois acompanha a pessoa. Depois que você iniciou o tratamento, esse tratamento ele tem que ter uma resposta rápida, no máximo 15 dias. Se não houver um desenvolvimento positivo durante esses 15 dias, você tem que rever o remédio, tá? Geralmente a gente revê o remédio e não a potência, porque a potência, ela mesmo sendo baixa, 6 CH, por exemplo, ela tem que iniciar um processo de resposta, um processo de cura. Se ela não iniciou nada nessa potência que você colocou aí, provavelmente você vai ter que mudar o remédio, tá? Levando em consideração tudo aquilo que você avaliou no processo de anamnese, tá? Então, às vezes, você fez uma avaliação errada, aí esqueceu de alguma coisa, a pessoa volta para lá, você refaz o processo, não todo o processo de anamnese, mas você vê como que ela está se sentindo naquele momento e como que ela se sentiu desde o início do tratamento até aquele ponto que ela chegou ali no seu atendimento. Então, a partir desse lapso de tempo, você faz uma avaliação mais profunda sobre o que você deixou passar em relação à anamnese e o que você pode mudar. Então, por exemplo, alguma coisa pode ter aparecido que não apareceu lá na primeira análise, tá? E que seja preponderante, que seja importante no processo de cura da pessoa. Então, a partir daí, você volta
a estaca, não vamos dizer estaca zero, né? Porque é um processo de acompanhamento e cura. Então, você volta, desenvolve, você escolhe um outro remédio, ou se você acha que não tem um remédio, mas que você acha que deva colocar mais de um remédio, você pode utilizar também, tá? Então, você pode utilizar 3, 4, 5, 6 remédios no mesmo frasco, isso você pode pedir na farmácia de manipulação. Você pode colocar na quantidade igual, ou seja, na mesma potência para todos, ou pode variar a potência de cada um. Mas aí já fica muito, muito confuso. Então, o ideal é sempre você manter a mesma potência para os remédios. Então, feito isso aí, você volta a fazer o acompanhamento da pessoa para ver como que é o desenvolvimento dela. Beleza? O que podemos usar para ajudar a combater a anemia? Sobre anemia, vou ter que pesquisar, não lembro de cabeça, tá? Professor que sabe sobre um chá chamado ayahuasca. Eu fiz um levantamento sobre ayahuasca, dá uma olhada lá, procura na internet. Ayahuasca Marcelo Rigotti, que você vai achar a pesquisa sobre ela, tá? Deixa eu ver. Aí. Eu não lembro onde que está o artigo, mas eu achei aqui em outro site. Vou colocar aqui, dá uma olhada lá, tá? Deixa eu ver. Daiane, quando não encontramos a erva ou raiz, podemos mandar fazer a tintura mãe? Sim, pode. Tintura mãe não, a tintura, tá? A tintura mãe é o que a farmácia de manipulação tem lá em estoque para fazer as tinturas que são mais diluídas. Você pode sim mandar fazer. Fernanda, homeopatia para pessoa triste. Não tenho de cabeça agora, Fernanda. Me manda a pergunta depois no WhatsApp, tá? Fazer. Opa, devagar aí, tá dando muito rápido. Ixi. Ai, gente, me perdi aqui, tá muito rápido. Ai, achei. O que fazer quando o paciente toma homeopático e os sintomas melhoram, mas ao mesmo tempo ele passa a apresentar um outro sintoma que não costumava sentir, mas que é característico do homeopático? É isso daí que entra no processo do agravamento, tá? E isso daí ele pode passar ou não. Então, isso faz parte do processo de cura, e ele pode passar ou não. Se não passar, você vai ter que cortar esse remédio homeopático aí, apesar de que é aquilo, é um dos remédios que pode ser apropriado para ele. Então, você vai ter que mudar o remédio dele, tá? Tá, tá. Fernando perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, eu coloco em todos os cursos, tá?
Depois, só no de fitoterapia que eu não coloquei, porque estava muita homeopatia e às vezes o pessoal da fitoterapia não se interessa. Mas agora que a gente está juntando todos os cursos, naturopatia, fitoterapia, etc., e homeopatia, eu vou ter que colocar nos outros cursos. Gente, nome comum, saião, aranto. Aranto é outra espécie, tá, Rosângela? Não é a mesma do folha da fortuna. Do aranto, ele tem menos propriedades medicinais do que a folha da fortuna. Então, o aranto é mais modismo, tá? E a folha da fortuna não, ela é mais pesquisa científica. Tem muito trabalho científico mostrando os benefícios dela. A Zilda intoxicou ao manusear sementes de sica. Ah, tá. Ô, Zilda, eu acho que lá no material de homeopatia tem para intoxicação, tá? Dá uma olhada lá. Tá. Professor, podemos utilizar o mesmo raciocínio homeopático para cães. Para animais, sim, é a mesma coisa, porque você não, como é que você vai fazer anamnese para o animal? Você vai perguntar para ele, como é que está? Não tem jeito, né? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o mesmo princípio, você vai basear nos sintomas que ele tem, em todos os sintomas, tá? E a partir daí você pode dar a metade da dose que é indicada para o ser humano. Ô, Diz, eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala sobre planta, eu não gosto de falar muito sobre nome comum, porque às vezes a pessoa me pergunta, professor, o que essa planta faz? Pelo nome comum. E em cada lugar do Brasil, essa planta tem um nome. Eu estou no Centro-Oeste, eu estou no Mato Grosso do Sul, você está onde? No Nordeste, outra pessoa está lá no Amazonas, outra no Sul, outra em São Paulo. Então fica difícil, cada lugar ela tem um nome diferente. Por isso que eu sempre falo, pessoal da fitoterapia e o pessoal da homeopatia, tratar sempre pelo nome científico, tá? Na homeopatia não tem jeito, né? Só tem o nome científico. Só que na homeopatia a gente tem tradução de nome científico para português, que fica um pouco bagunçado. Então a gente tem que saber as duas nomenclaturas, o inglês e o português. Já na fitoterapia, o ideal é que você faça um levantamento baseado naquilo, no nome científico. Então, no material de fitoterapia, todas as plantas têm um nome científico, tá? Aí você fala, mas como é que eu vou identificar? Pega o nome científico que está lá no material, no e-book que eu fiz, coloca na internet o nome científico, clica lá em imagens. Aí você vai ver todas as imagens relacionadas àquela planta. E aí sim você vai ter uma identificação positiva em relação àquilo ali, tá? Então, dificilmente a gente erra quando utiliza o nome científico. Agora, quando tem o nome normal, é difícil da gente trabalhar. O Roberto, esse estudo que comprova que é um excelente antiviral ainda está em estudo, tá? Então a gente tem que esperar mais um pouco, mas não sei, tem que esperar um pouco. Quem tem pressão gente, cuidado com quem tem pressão alta. A cúrcuma não, mas o gengibre tem que tomar cuidado, tá? Esse livro que tem o nome da Folha da Fortuna é Plantas Medicinais no Brasil. O nome do ator é Harry Lorenzi. Aí você procura o nome dele e os livros, que você vai ver bastante livros sobre ele. É muito bom para identificação de plantas. Vamos ver.
Paula, bom para menopausa, aliviar os sintomas. Em relação ao que? Fitoterapia, homeopatia, tá? Quem está com Covid pode tomar chá de picão preto para febre? Pode sim. Gente, não tem problema nenhum, você pode utilizar qualquer coisa. A pimenta rosa. A pimenta rosa, gente, é um tempero. Não é para você engolir várias sementes ao mesmo tempo, é para você transformar em pó e utilizar como se fosse um tempero, tá? Pouca quantidade na comida, tá? Tem que tomar cuidado. E é para uso interno. Ou pode ser utilizado em forma de creme ou óleo para massagem. Pode, mas cuidado com a. Faz um teste primeiro na pele. A Valéria está perguntando sobre a pimenta rosa, tá? Que eu acabei de falar que tem que usar como tempero. E se pode passar na pele. Pode, mas você faz um teste primeiro no braço da pessoa. Se não tiver nenhuma reação, você pode passar, mas tem que ser diluído. Não se usa óleo puro na pessoa, tá? O Hélio está perguntando sobre o Agni e o Ama. Sim, Hélio, é isso aí. As duas são situações opostas, é como se fosse o Yin e o Yang, né? Isso tá lá no material de Ayurveda, tá? Agni e Ama. O Adolfo está perguntando desgaste na cartilagem da patela do cão. Ah, isso aí é problema de cálcio, tá? Você tem que dar uma suplementação de cálcio. Folha de manga para chikungunya. Você está afirmando ou está perguntando, Paulo? Ah, babá, babá. Tô repetindo as perguntas aqui. Crajiru. Crajiru é bom para vários tipos de câncer. Você está perguntando ou está afirmando? As pesquisas que eu tenho, há controvérsias, tá? Professor, li a informação de que agora só os médicos podem indicar tribulos terrestres. Se leu aonde? Tem muita informação errada na internet, toma cuidado. Depois você me manda esse artigo aqui, tá? Qual a diferença entre homeopático em glóbulo e em líquido? Isso daí vai depender mais da pessoa. Por exemplo, se for uma criança, você pode dar em glóbulos, tá? Mas o que que é o glóbulo? O glóbulo é uma bolinha de açúcar embebida com o líquido homeopático, tá? Então, o que que a pessoa faz? Ela faz o remédio homeopático na forma líquida e depois coloca nos glóbulos, mistura com os glóbulos. Então, eu não aconselho a utilização dos glóbulos, eu acho melhor o líquido, porque o líquido ele está todo homogeneizado. Já o glóbulo não, pode ter caído uma parte do homeopático a mais num glóbulo, a menos no outro, tá? Então, mas é só a forma de gestão mesmo. Não sei por que, que as pessoas insistem em usar o glóbulo, eu só uso o líquido, tá? O Meuri está repetindo a mesma pergunta aqui. Professor, me tira uma dúvida, só com o meu certificado posso abrir um espaço chá? Só com o certificado? Não, você precisa abrir um CNPJ, você não precisa de certificado de fitoterapia para você abrir um espaço de produtos naturais, tá? Você precisa de um CNPJ, além de um bom conhecimento sobre a utilização das plantas. O Luciano, picão preto e canela de velho, e a taxa de açúcar é controlada.
Então, gente, a canela de velho tem pouca pesquisa ainda, tá? É uma outra coisa que vem muito com moda e eu não gosto de indicar modismo, não, tá? Porque coisa que não tem muita pesquisa eu não indico para ninguém. E essa canela de velho aí, a gente está com um problema de identificação da planta. A pessoa vai lá no mato, pega um monte de planta parecida com canela de velho, que eu já fiz esse levantamento. Existem várias espécies muito parecidas, tá? Ixi, aí perdi. Gente, eu me perdi aqui. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, está muito repetitivo aqui. Rosângela, você está perto de mim, né? Você está em Pereira Barreto. Você deve estar uns 1.200, 1.300 quilômetros, pertinho. Eu trabalho em Ponta Porã e moro em Dourados. Aí fica difícil. Folha de amora, muito bom para menopausa. Sim, a amora essa é comum, tá? Muita gente fala em amora negra. Não existe nada disso aí, não, gente. Isso aí é enganação. Devagar. Essa amora comum que dá frutos, que a gente tem no Brasil inteiro, ela pode ser usada não só para menopausa, mas para vários problemas. E o bulbo da tiririca também é utilizado para problemas hormonais, tá? Ô, Meuri, se pode usar tintura de picão ou extrato, tanto faz, né? Mas depende de como a pessoa vai sentir melhor. Curare? Ô, Tiara, curare o que que é? É um homeopático? A Daiane está falando que pós-tratamento o paciente apresenta bolinhas vermelhas, não sente nada, está normal. Sim, é o que a gente comentou já sobre o processo de agravamento. Isso daí pode passar, mas se não passar, você vai ter que começar com o processo de teste e ver se a pessoa melhora. Se não, você tem que retirar esse remédio e pegar um outro, porque ela provavelmente o remédio está afetando nela no problema que ela não tem, tá? A Mila está perguntando, então, para diabéticos não é recomendado em glóbulo? Gente, não precisa usar glóbulo. Glóbulo é açúcar misturado com líquido. Então, você tem mais eficiência no líquido. Para diabético, não, né? O hélio, para você produzir uma tintura, a tintura é feita com álcool de cereais. Aí a graduação alcoólica você pode escolher, mas começa com 70% e depois diminui. Aff, Maria. Gente, nome científico não tem como, tá? A Márcia está perguntando que comprou a muda como melhoral, mas não tem nada a ver com justiça e pectoralis. Tem como saber, né? Bom, gente, eu acho que nós já deu por hoje, né? Teve muita pergunta repetida aqui, eu não sei se eu pulei alguma. Vamos fechar aqui, passar mais uns 5 minutos. Vai perguntando aí, vamos dar mais 5 minutos para vocês ver se eu não respondi alguma coisa aí, porque tem muita coisa aqui, às vezes eu pulei.
Ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente já está 1 hora e 10 minutos aqui conversando. Vamos ver se a gente faz um tira dúvidas desse por semana. Pessoal da fitoterapia, só vou pedir uma coisa, não fica me perguntando o que é bom para isso ou para aquilo outro. Procura primeiro no material que tem no curso lá. Tem mais de 1.000 plantas, tá? Então, procura no material primeiro. Se não achar, você pergunta para mim. O Takeda está fazendo uma pergunta, não sei responder, Takeda. Ô, Zilda, quem é que está usando Cica Resoluta? Cica Resoluta é tóxico, não pode usar isso aí não, tá? Quem é que está usando isso aí? Devagar, gente, pelo amor de Deus. A Silvana está perguntando, açafrão para hipertenso pode? Pode, ela ajuda a controlar a hipertensão. O Roberto perguntando para baixar a insulina. Para baixar a insulina? Pessoal, a Márcia está perguntando sobre o projeto de extensão. Eu estou fazendo ainda, tá? Quando estiver pronto, eu vou começar a divulgar para vocês e a gente vai poder fazer em parceria. Só que a gente tem que resolver aquele problema lá. Não sei como a gente vai resolver isso de quem tem as plantas poder distribuir para as pessoas da cidade ou do estado que não tem. Porque eu não posso mandar, não tem como eu ficar mandando para todo mundo. Ô, Zilda, essa Sica é tóxica, por que ela está utilizando isso daí? Ela não pode usar isso aí não, tá? Jesus. Meuri, não tem interferência nos medicamentos contra a Covid, tá? É um vírus que está atacando, então os outros remédios, a não ser que haja intoxicação, tá? Silvana, esse é o material mesmo que tem no curso de naturopatia. Qual o material, Silvana? O fitoterapia e o material de homeopatia tem na naturopatia, mas não são tão completos quanto os cursos individuais, tá? A tintura é feita somente com álcool, tintura é somente com álcool. Isso. Zilda, tem tratamento para quem se intoxicou? Se for homeopatia, tem lá no material, dá uma olhada lá. Existe estudo científico sobre jucal, pau-ferro? Existe sim, Lice. Mas tem que procurar pelo nome científico, tá? Eu não lembro o nome científico dele agora. O Cleusa, não sei o que faz para efeito da poluição eletromagnética, tá? Não é minha área isso aí. O material de fitoterapia é o mesmo que tem no curso de naturopatia. Tem alguma diferença, tá? No de fitoterapia tem mais material. Gente, vamos parar por aqui. Pessoal, vamos parar por aqui. Acho que já deu por hoje. A gente vai continuar tendo essas reuniões aí. Vamos ver se a gente tem uma reunião semanal para a gente poder ir tirando as dúvidas, tá? Mas primeiro vocês procurem o material que tem no curso de vocês para ficar mais fácil para a gente lidar aqui com as perguntas, tá? Às vezes tem material lá e você vem e me faz a mesma pergunta
e aí fica muito repetitivo, tá? Então a gente vai terminando por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Vamos ver se a gente marca o encontro para a semana que vem. Beleza, pessoal? Vamos conversando pelo WhatsApp.